Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem interessante, O Thinking, do Howard Eisner. A proposta dele é simples e poderosa: pegar a lógica da engenharia e usar para resolver, bom, basicamente qualquer tipo de problema. O nosso objetivo aqui é sair com uma caixa de ferramentas mental, sabe, daquelas bem completas, para encarar qualquer parada. Sabe aquela sensação de estar andando em círculos? De tentar resolver um problema, mas nada funciona? A gente tenta a mesma abordagem várias vezes e, claro, o resultado é sempre o mesmo. Pois é, essa é a armadilha do pensamento linear. Ele é ótimo para coisas simples, mas quando o desafio é mais complexo, ele nos deixa na mão. E é aí que entra a grande sacada. A solução, muitas vezes, não é pensar mais, é pensar diferente. E se, em vez de insistir na mesma chave de fenda para todos os parafusos, a gente tivesse um kit de ferramentas mental completo? A proposta é exatamente essa. A ideia de que, para cada tipo de problema, existe um modelo de pensamento, uma ferramenta que é simplesmente perfeita para ele. Tá, mas por que isso é tão importante? Por que essa ideia de ter várias formas de pensar faz tanta diferença? A sacada do Eisner é genial. Ele olhou para a engenharia de sistemas, que é basicamente a arte de lidar com coisas super complexas, e pensou: por que não usar essa mesma lógica para resolver os desafios da nossa vida? Então, bora lá, vamos começar a encher essa nossa caixa de ferramentas. E olha, toda boa caixa de ferramentas começa pelo básico, né? Não adianta ter a furadeira mais tecnológica se a gente não sabe usar um martelo. Então, antes de ir para as ferramentas mais diferentonas, a gente precisa dominar o feijão com arroz. Vamos dar uma olhada nos dois pilares do raciocínio lógico, a base de quase tudo. De um lado, a gente tem a indução. É quando olhamos para vários exemplos específicos e criamos uma regra geral. Tipo, vejo 1, 2, 10 cisnes brancos e concluo: ok, todos os cisnes devem ser brancos. A gente vai do pequeno para o grande. Do outro lado tem a dedução. Aqui partimos de uma regra geral para chegar numa conclusão específica. Se a regra é: todo ser humano é mortal e Sócrates é um ser humano, então Sócrates é mortal. Simples, né? São o martelo e a chave de fenda da nossa mente, essenciais. Indução e dedução são fantásticas, sério, mas elas têm limites. Elas funcionam dentro de um sistema que a gente já conhece, dentro de regras já estabelecidas. O problema é, e quando a resposta está do lado de fora? É aí que a gente precisa de uma ferramenta nova, uma ferramenta para quebrar as paredes do óbvio. Chegou a hora de pensar fora da caixa. Olha só essa frase, dita lá no comecinho do século XX por executivos do setor ferroviário. Nós estamos no negócio de ferrovias, é claro. Parece óbvio, né? Inofensivo. Só que essa definição tão fechadinha foi o que fez eles perderem uma das maiores oportunidades da história. E aqui a gente vê o pulo do gato. Dentro da caixa, eles pensavam em trens e trilhos, ponto. Mas fora da caixa, o negócio deles não era sobre ferrovias, era sobre transporte. E o que é transporte? Carros e, o mais importante, aviões, que estavam começando a aparecer no horizonte. Por se verem de um jeito tão limitado, eles ficaram parados, assistindo de camarote a uma indústria inteira nascer. Uma que poderia ter sido deles. Uma simples mudança de ponto de vista que valia literalmente bilhões. Beleza, mas como a gente faz isso na prática? O livro dá 3 dicas de ouro. Primeira, amplie a sua visão. Pense no negócio do transporte, não no da ferrovia. Pergunte o que a gente realmente faz aqui. Segunda, questione tudo. Sabe aquela coisa que todo mundo faz de um jeito porque sempre foi assim? Pergunte por quê. E a terceira, que é um exercício incrível: se livre de todas as amarras. Imagine que não tem limite de dinheiro, de tempo, de tecnologia. O que seria possível fazer? Só esse exercício já abre um mundo de possibilidades. Ok, então pensar fora da caixa nos ajuda a olhar para o problema de um jeito novo. Mas e quando o problema é super complexo, cheio de peças que se conectam? Aí a gente precisa de outra ferramenta, o pensamento sistêmico. É aquela habilidade de dar um passo para trás e ver a floresta inteira, não só uma árvore. É entender como cada coisinha afeta todo o resto. Tem um caso ótimo da empresa TRW que ilustra isso perfeitamente. O cliente queria um sistema com tempo de resposta de 1 segundo com um orçamento de 30 milhões de dólares. Só que a equipe descobriu que para chegar nesse 1 segundo ia custar, na verdade, 100 milhões. E agora? O caminho normal seria dizer não dá ou precisamos de mais dinheiro. Mas eles usaram o pensamento sistêmico. Eles pensaram: o sistema não é só o nosso software, o sistema inclui o cliente e o orçamento dele. Então eles ofereceram uma troca, um tempo de resposta de 4 segundos dentro do custo original,
O cliente topou na hora. O projeto foi um sucesso, porque eles não tentaram otimizar uma pecinha isolada, eles reequilibraram o sistema inteiro. Certo. Então a nossa caixa de ferramentas já tem o básico da lógica, a habilidade de sair da caixinha e a visão do todo. Já tá ficando boa, hein? Mas agora vamos adicionar umas ferramentas mais especializadas, daquelas feitas sob medida para gerar ideias novas, para inovar de verdade. A primeira é o pensamento lateral. Pensa assim, você está cavando um buraco e dá de cara com uma rocha gigante. O pensamento lógico te diria para cavar com mais força, pegar uma britadeira, continuar ali. O pensamento lateral diz, ei, e se a gente simplesmente começasse a cavar um buraco novo, 1 metro para o lado? É sobre isso. É a arte de saber quando parar de insistir num caminho que não vai dar em nada e tentar uma rota totalmente diferente. Aí vem o pensamento disruptivo. Esse aqui não tá para brincadeira. Ele não quer só melhorar o que já existe. Ele quer criar algo que torna o antigo obsoleto. O lance é virar as expectativas de cabeça para baixo. O exemplo do livro é genial. Todo mundo vende meia em parzinho, certo? Uma empresa vai lá e começa a vender pacotes com 3 meias, e nenhuma combina com a outra. É uma quebra total de padrão que pode criar um mercado novo do nada. E para fechar esse trio, o design thinking. Se as outras ferramentas olham muito para o problema ou para o sistema, essa aqui tem um foco total, radical no ser humano. Tudo começa com empatia. Não é sobre qual solução eu posso criar, é sobre qual é a dor real dessa pessoa. A partir daí, a gente cria protótipos, testa, erra rápido e vai construindo uma solução que as pessoas não só usem, mas que amem usar. Pronto! Nossa caixa de ferramentas está recheada. Mas, não adianta ter as ferramentas se a gente não souber qual usar e quando. Esse é o segredo do mestre. A grande pergunta agora é: como escolher a ferramenta certa para cada tipo de problema? A chave é combinar o jeito de pensar com o desafio que está na nossa frente. Então vamos a uma colinha rápida. Se o problema é estruturado e lógico, tipo um diagnóstico, vai de dedução e indução, não tem erro. Se as ideias de sempre não funcionam mais e parece que não tem saída, é o momento de pensar fora da caixa. O problema é complexo, com muitas partes se conectando, tipo gerenciar um projeto grande. A lente certa é o pensamento sistêmico. E por fim, se o foco é criar algo novo para alguém, um produto, um serviço, aí a resposta é design thinking. E agora, com essa caixa de ferramentas mental novinha em folha, fica a pergunta: qual problema aí no dia a dia está pedindo para ser olhado com outros olhos? Às vezes, a solução que parecia impossível está só esperando a perspectiva certa para aparecer.